Saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo de Magalhães e você está no canal que dá dicas de literatura e religião, história das religiões mundiais, sociologia das religiões, sem caráter apologético, ou seja, é meu comentário sobre a leitura desses livros, inclusive sobre teologia, tá? Não tenho formação em teologia nem em filosofia, mas é o meu hobby, né? A minha formação é em estudos literários, literatura brasileira, então tem várias dicas aqui de literatura e religião, ou seja, livros que tratam sobre literatura e religião. Mas estou lendo também teologia sistemática, então já falei aí em vários momentos sobre teologia, nós estamos lendo aqui teologia anglicana, né, o anglicano, Alistair McGrath, e também comparando este livro, obviamente, com a minha Bíblia de estudo predileta, que é do Peregrino, tá? Então, quando eu tenho uma dúvida lá na teologia sistemática, eu venho aqui na Bíblia Peregrino, né? Estou mais acostumado, então para entender esses contextos. Agora, a questão da teologia sistemática, ela é, como diz o nome, sistemática, né? Então ela pega um tema. Eu não li a Bíblia assim, tá? Eu li a Bíblia normal, como um livro de literatura, vários livros, né? Vários tipos a Bíblia são vários, né? Só descrevemos a questão que a Bíblia são vários livros. Tem poesia, tem história, etc, né? Ensinamentos, provérbios, hinos, etc. Mas, quando você faz uma teologia sistemática, você pega alguns temas na Bíblia e vai analisando, né, os versos, os contextos. Você não fica pegando versos isolados, né? Então, vamos abordar então temas aqui da Trindade, né? Igual eu prometi aí, a questão da doutrina, a Trindade, que é um ponto de fé, também é uma doutrina e também é um dogma, né? Então, ou seja, é ponto de fé, né? A questão de fé é uma questão de doutrina que foi elaborada e é um dogma, né? Então, nós vamos, na parte 3 tem a teologia cristã, a doutrina de Deus, a doutrina da Trindade e a questão cristológica, né? Pessoa de Cristo. Então, vamos fazer um resumão aqui, porque eu estou indo por partes, né? Muita coisa, né? Eu nunca imaginei que tinha tanto detalhe a teologia, né? Quem sabe eu me animo a fazer um curso de teologia, mas eu acho interessante porque eu nunca fiz essa leitura de teologia enquanto sistema, tá bom? Muito bem, a questão de Deus, então, ele vai abordar aqui as várias apreensões, compreensões de Deus. A gente já falou no vídeo anterior sobre a questão de que dá a teologia estudar a revelação de Deus, tá? Então não tem como estudar Deus sem ele se revelar, né? Não tem como o homem ir até Deus, tá? Não estuda Deus como se fosse um objeto de laboratório, tá? Não existe isso. Então a teologia estuda a revelação divina. Muito bem, as ideias de Deus, em relação de Deus, o universo, Deus e criação. Os antigos achavam que o universo era eterno, né? Ou que Deus se misturasse com o universo, né? Com a ideia de panteísmo, né? Que a manifestação de Deus é o próprio universo, então também seria infinito igual Deus e tal, né? Mas aí tem aqueles que acham que Deus ordenou o caos, então Deus foi ali e ordenou o caos. Ele é um arquiteto, ele é um organizador deste caos. Já o cristianismo fala que não, que a partir do nada, não tinha matéria nenhuma, não tinha caos nenhum. Na palavra de Deus, o universo surgiu, né? Então essa é a criação a partir do nada, né? É o ex nihilo, né? Ex nihilo. E também tem aqueles que dão a emanação, em que o universo foi criado a partir do próprio Deus. Então o universo foi a emanação de Deus, né? Então os vários níveis de luz, de vibração divina, criou os seres espirituais, até criar os seres materiais, né? Então, na verdade, o universo é uma forma de Deus também, né? Mas ele não é igual ao panteísmo em que o universo é Deus, né? Ou seja, aí a posição cristã é de que Deus está distinto do universo. Então existe a transcendência. Mas em algum momento Deus entrou no universo, que é a ideia da encarnação do Verbo, né? Em que a segunda pessoa divina, entrou na criação. Então daí a imanência e a outra coisa também, a questão da ação do Espírito Santo, né? Que aí vamos na questão da Trindade aqui, em que Deus é transcendente, mas ele é imanente pela ação do Espírito Santo. Também é divino, tá? Mas toda essa discussão era histórica, né? Ou seja, era um momento histórico, então por isso a gente fala que a Trindade não é bíblica, tá? Então se você for na Bíblia, pessoas vão ler a Bíblia e vão garantir que não tem Trindade. Então tem várias crenças aí cristãs que são não trinitárias, tá? Nem todo cristão é trinitário, só 90% dos cristãos são trinitários, né? É a doutrina eixo do cristianismo atual, né? A da Trindade, a questão da cristologia, mas existem pessoas que se dizem cristãs, mas não são, né? Então a gente conhece vários grupos que seguem a palavra de Cristo, no sentido que eles têm Cristo como referência, né? Aceitam Cristo como um grande mestre espiritual, mas Cristo não seria uma divindade encarnada, por exemplo, né? Então tem vários grupos assim, né? Não vamos discutir esses grupos hoje. Estou explicando que
Há pessoas, eu conheço pessoas que falam, eu sou cristã, mas você fala sobre trindade, ela fala, não acredita na trindade, tá? Então, se você falar assim, é cristão só quem acredita na trindade, é válido para 90%, tá? Em que vários grupos católicos, ortodoxos, os protestantes históricos, os protestantes pentecostais, os evangélicos, todos são trinitários, né? Trinitaristas. Mas existem grupos cristãos, ou que se dizem cristãos, que não se apresentam como trinitários, tá? Unicistas, unitaristas, etc, tá bom? A gente vai discutir essa questão aí. Então, a questão de Deus. Então, a primeira parte vai falar, o que é Deus? Tá? Deus onipotente, onisciente, onipresente. O que é isso? Então, vai usar a obra de Santo Agostinho e a obra também de São Tomás de Aquino. Tá? Então, que vai entrar nesse ponto aqui. Ele vai usar a patrística, vai usar a escolástica. Né? Então, essa é a base aí. Aí, como é que Deus age no mundo? Outra questão. Como é que Deus... Tá, considerando que Deus onipotente... Ninguém está discutindo, né? Deus onipotente, Deus onipresente e tal. Mas como é que Deus age no mundo? Tem a ideia do Deus relojoeiro, que Deus criou as leis, né? aquele Deus do Newton, né? O Deus do Newton é aquele Deus que ele deu a engrenagem, rodou a engrenagem e o mundo está girando e ele não intervém. É o Deus deísta, né? O arquiteto do universo é aquela ideia maçônica, né? Lá dos pais dos Estados Unidos, né? Os pais fundadores dos Estados Unidos, em que Deus só deu a ordem na engrenagem ali, né? A primeira causa, né? E aí o mundo funciona, ele não intervém. Já no Deus cristão, né, ele é um Deus que ele intervém como providência divina. Né? Então ele age no mundo, ele opera milagres, ele ouve orações. Né? E como é que ele ouve orações? Porque a oração tem que ir da imanência para a transcendência. Né? Então, se Deus está foda... Então tem níveis, né? Tem níveis. Então a oração ela é traduzida pelo Espírito Santo, ela é intermediada por Cristo e chega a Deus. Né? Ou então pelos santos, ou então pelos anjos. Né? Então tem a oração aos anjos e tal. Então, existem níveis de hierarquia espiritual até Deus, porque Deus é transcendente, certo? Não é isso? Deus é transcendente e imanente. Então, você ora, você é ouvido pelo Espírito Santo, e ele traduz a sua oração, que ela é intermediada por Cristo, né, em nome de Cristo, e aí ela chega ao Pai, tá? Então, essas ideias. Agora, como é que você tem essa hierarquia de... Né? Existe hierarquia na Trindade? Muito bem, aí tem aquela questão que vai discutir da Trindade enquanto dois níveis, né? A Trindade em si, que é o Deus que você não conhece, né? O Deus antes da criação. Lembrar que Deus se revela na criação, então Deus antes da criação já existia as três pessoas, mas elas não trabalhavam igual elas trabalham na criação, que é manifesto, tá? Então você tem que imaginar que é a chamada Trindade econômica, né? A Trindade como ela funciona. E essa a Trindade como ela funciona é pelo nosso olhar, tá? Em Deus, ela não tem hierarquia, tá? Não tem só o Pai manda no Filho, o Filho manda no Espírito, né? E tem a discussão, inclusive, da emanação das três pessoas, porque existe a questão do filioque, né? O filioque é uma questão ocidental, porque na tradição ortodoxa, oriental, não tem, né? O Pai emite, né? O Pai gera a eternidade, o Filho e o Espírito. Né? Então, do Pai a fonte que gera. Já na filioque é a relação do Pai e do Filho, né, na eternidade, que gera o amor, que é o Espírito Santo. Né? Uma questão um pouco diferente. É claro que você pode analisar em níveis isso aí, porque na Bíblia fica claro, por exemplo, que Jesus soprou o Espírito Santo para os discípulos. Então, no plano da funcionalidade, né, da econômica, o filho pede ao pai que seja enviado o Consolador, que é o Espírito Santo. Né? Isso aí. Agora, a questão da cristologia, que vai entrar na terceira parte aqui, é o nível das pessoas de Cristo. Né? Quem é a pessoa de Cristo? O Messias. Tá? Mas o Messias, na tradição judaica, não é exatamente a divindade. Tá? Então, o Messias, inclusive tem vários grupos que esperam o Messias, ou né, os judeus messiânicos que falam que o Messias já veio a Jesus e Yeshua, mas que virá ainda, né, novamente, igual os cristãos acreditam, na segunda vinda e tal. Mas aí não é exatamente um ser divino. Tá? O Messias ele é um profeta, um homem santo, glorificado pelo Espírito, que é uma imagem que vários cristãos tinham no início do cristianismo. Tá? Há várias imagens no início do cristianismo que é de Jesus enquanto homem glorificado. Né? Então aí você pode ler nos evangelhos de São Mateus, São Marcos e São Lucas. Né? Se você ler só esses aí. Mas se você ler o Evangelho segundo São João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se você ler a carta aos Hebreus, se você ler o Apocalipse, o livro das Revelações, você terá uma imagem diferente. Não é um homem santo que foi glorificado. Não, é a divindade que veio habitar entre nós. Então já tem uma diferença. Então tem uma complementariedade aí, tá?
Então aí que vai formar assim, a questão da trindade não é fácil, né? E ninguém vai resumir a trindade em 5 minutos. Aqui, eu vou explicar para você. Eu estou explicando enquanto contexto histórico, né? Então Cristo, inclusive aquele livro do Barthes aí, né? Como é que como é que Jesus se tornou Deus, né? Então tem essa discussão, porque vários grupos cristãos, né, ou os judeus nazarenos, não tinham clara essa ideia de divindade. Agora, existem vários grupos que adoravam Cristo como divindade também, né? Então você tinha os gnósticos, em que Cristo era tipo um Cristo cósmico, que fingia que era humano, que na verdade nem humano, ele não tinha corpo, ele, né, era fingimento, uma coisa assim. O Evangelho de Judas fala disso aí, que inclusive o Judas era reconhecido porque ele ajudou Jesus a se libertar do corpo, né? O corpo é visto como uma coisa negativa. E aí a teologia vai explicar que não, essa a questão do dualismo, que é uma coisa gnóstica, uma coisa maniqueísta, é diferente do cristianismo. Então é uma corrente paralela, tá? É uma corrente paralela. Então existiam aqueles que viam Cristo como um ser humano, que foi glorificado, né? Aqueles que viam Cristo como uma encarnação divina, aqueles que viam Cristo como um enviado de outra divindade, que nem a divindade que criou o mundo, que aí é o gnosticismo, tá? O gnosticismo tem a divindade que criou o espírito e a divindade que criou a matéria. E aí elas estão em luta ali e tal. O maniqueísmo é isso, né? Então o bem e o mal têm identidades separadas. Então existe o bem, existe o mal. No cristianismo tem essa discussão que como é que o Deus da bondade, todo-poderoso, vai criar o mal? Existe o mal? Né? Então aí é a questão do livre-arbítrio, né? O ser humano pode fazer o bem e o mal e escolheu fazer o mal, né? É uma discussão também que tem aqui. Então, a cristologia, nós discutimos a questão das heresias cristológicas. As heresias cristológicas é isso. Quando você coloca Cristo muito para humano, né? Você, por exemplo, você viu a Ebionita. Viu a Ebionita? Agora, se você coloca Cristo só para o divino, você tira a humanidade de Cristo. Então, mas Cristo não é humano? Cristo é humano. Então, aí a solução trinitária é que Cristo é totalmente humano e totalmente divino. Tá? E aí tem a quenose. A quenose é aquela ideia, aí tem a discussão da quenose. A discussão da quenose é a seguinte, olha, quando Cristo abriu mão da divindade, ele abriu mão mesmo, então ele veio como homem mesmo. Então aí, igual os nestorianos falam, né? E tinha as duas naturezas e uma desligou e ficou a outra, né? Então é uma forma de explicar, por exemplo, a morte na cruz. Porque se Jesus, sendo ainda Deus na cruz, Deus morreu na cruz, se você fala que Deus morreu na cruz, você está sendo um adepto do patripassianismo, que seja, Deus sofre, né? E aí, pela teologia, Deus não sofre, Deus Pai não sofre, porque ele é imutável, né? Ele não entra na imanência. Quem entra na imanência, ou seja, quem encarnou? Foi o Deus Pai? Não. Foi o Deus Espírito Santo? Não. Foi Deus, a segunda pessoa, o Logos, né? A palavra divina, né? Então, o Jesus, que é essa encarnação, o homem, ele é no corpo, né? No corpo, a presença da segunda pessoa, tá? Então, lá na eternidade tem a segunda pessoa, o Espírito Santo, e aí, para essa questão da kenosis, né, todos os poderes executados por Cristo, inclusive a ressurreição, que é o mesmo debate, ou seja, quem foi responsável pela ressurreição de Cristo? Ele mesmo. Então, se ele mesmo continua sendo Deus, então ele mesmo né, eu dou a minha vida e eu a recupero, né, tomo de volta. Então, tem aqueles que leem que Cristo se ressuscitou. E tem aqueles que leem que não, que Cristo realmente morreu como ser humano, e que quem ressuscitou foi o Pai através do Espírito Santo. Né? Ou seja, o Pai age na matéria, ressuscitando Cristo através do Espírito Santo. Então ali, na ressurreição de Cristo, as outras duas pessoas atuam. Então Cristo morreu mesmo. Né? Então na kenosis não é só um esvaziamento da glória. Né? Tem essa leitura de que é um esvaziamento da glória, então ele veio sem a glória. Só mostrou a glória quando a transfiguração, e naquele momento em que ele volta para os discípulos, né, na ressurreição, eles nem reconhecem, né? O caminho de Emaús, a própria Maria Madalena, Santa Maria Madalena não reconhece Jesus, tal. Então, Jesus estava glorificado, atravessava paredes, né? Em vários momentos falar que eles estavam unidos no lugar fechado e Jesus aparecia no meio deles, e sumia no meio deles também, né? Então ele já estava no corpo glorificado, tá? Mas aí depois da ressurreição, ok? Então, antes da ressurreição ele era humano, né? E todo o poder que ele realizava é através do Espírito. Então ele cheio do Espírito, que aí é o que está ali em Mateus, Marcos e Lucas, né? É um homem glorificado. Então é uma forma de ler. Então por isso que a doutrina da Trindade, que virou um dogma, porque, né, ele era ameaçado de todos os lados, ele foi transformado em dogma por isso, né? Porque é para tentar conciliar essas várias narrativas. Assim, realmente, ele era homem e ele era glorificado e ele tinha o Espírito Santo, perfeitamente. Uma pessoa está na outra, né? Então, como Jesus fala, né? Ele está no Pai, o Pai está nele, né? Ele era cheio do Espírito Santo, então as três pessoas, uma está na outra, né?
a ideia de que uma pessoa não está separada da outra, né? É um Deus único, lembrar que não são três deuses, né? A trindade não é. Então quem fala que é triteísmo é outra coisa, né? Essas trindades pagãs são triteístas, né? Então fala assim, a teologia cristã está imitando as trindades do paganismo, mas as trindades do paganismo são três deuses, né? Os vários três deuses. Aqui não são três deuses, são três pessoas, né? Então são três manifestações de Deus, né? Ao mesmo tempo. Então não é que Deus veste máscara, que é o sabelianismo, né? O modalismo que fala que Deus, ora ele veste a máscara de pai, ora veste a máscara de filho, ora a máscara de espírito. Não. São os três ao mesmo tempo. E os três no plano divino, tá? São eternos. Agora, essa distinção em três é por causa da criação e do plano da salvação. Aí é a questão da cristologia, né? Em que Cristo, sendo humano e divino ao mesmo tempo, ele é essa ponte, né? Ele é essa ponte, o intermediário entre a divindade e a humanidade, né? E Cristo é aquele que criou todas as coisas, no sentido de que ele é a palavra, né? Através da palavra, Deus criou todas as coisas se mantêm pela palavra, né? E aí, em dado momento na história, essa palavra se fez humana. Então, daí a imanência, né? Em algum momento, Deus entrou na história. É o Emmanuel, Deus entre nós, né? Então, esse aí é o resumão da Trindade, mas não explica, né? Não tem como explicar, é um artigo de fé, né? Por exemplo, a necessidade de por que Deus tem que entrar na matéria, né? Por que Deus faz tudo isso, né? Deus já sabe como é que o ser humano funciona, porque Deus já move o ser humano, né? Toda a criação é movida por Deus, então Deus não precisa virar ser humano para saber como é que é o ser humano, se foi ele que criou, né? A questão, por isso que é complicado explicar o cristianismo para os estritamente transcendentes, que são os judeus e os islâmicos, né? A questão da transcendente é isso, ou seja, Deus não entra na matéria, Deus não entra na criação, né? Então, para um judeu e para um islâmico, não existe a ideia da imanência no sentido de Cristo. Então, Cristo, igual no islamismo, Cristo é aceito como profeta, né? Igual Mohammed, Moisés, etc. Né? Ele não é uma divindade encarnada, então é um profeta. E várias religiões, igual a Fé Bahá'í, também aceitam Cristo, né? O profeta Mohammed, etc. Mas são manifestantes de Deus, são seres enviados por Deus, né? Mas não são exatamente divindades encarnadas, tá bom? Então você não vai ver ninguém falando assim que o profeta Mohammed é uma divindade, ou Moisés é uma divindade, né? Mas no conceito de divindade, ideia de Deus, você será Deus para o faraó, mas no sentido de representante de Deus, né? Então manifestante de Deus não é Deus encarnado, então é diferente, tá? É um conceito diferente. Em que em momento algum, por exemplo, um judeu vai adorar Moisés, ou um islâmico vai adorar o profeta Mohammed, que nem é desenhado, né? Ele nem permite desenho. Né? Então eles acham estranho que os cristãos adorem Jesus, né? Sendo que existem várias passagens na Bíblia que Jesus é adorado, né? Então existem várias passagens na Bíblia, no início, que Jesus é adorado, né? Igual existem vários, né, cristãos que não adoram Cristo, né? É diferente. Eles seguem os ensinamentos de Cristo, a questão moral, a questão da fé, mas não tratam ele como divindade que merece adoração. Então diferenças aí dentro do cristianismo, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tenham nessa questão sistemática, eu recomendo, né, faço uma recomendação de ler aqui a Bíblia do Peregrino, que é muito interessante, ainda mais na parte de João, né? Eu estou lendo aqui o Evangelho de João a partir das referências da Bíblia do Peregrino, justamente para ter esses detalhes de tradução, né, os conceitos de logos, de palavra, de verbo divino, né? Então, eu acho interessantíssimo. Vou continuar a fazer aqueles vídeos de leitura de João, porque é um evangelho muito complicado, muito detalhista, né? A gente lê ali Mateus, Marcos e Lucas, e é um mundo, né? Um mundo, já é difícil, tem muito complexo da questão por exemplo, Sermão da Montanha, etc, né? Quando você chega na alta teologia, que é João, Carta de Hebreus, o Apocalipse, né? A alta teologia, você precisa realmente de uma ajuda, tá? Realmente que eu recomendo a Bíblia de Estudos, e aí eu estou lendo então, né, Hebreus e Apocalipse com a versão do Peregrino aqui, com o ensino da Bíblia de Estudos do Peregrino, justamente para ajudar, né, essas referências, salmos, muita citação de salmos nesses livros, né? Então eu acho interessante essa leitura sistemática, né? Por isso eu estou fazendo essa leitura da teologia sistemática, ok? Então é isso aí, muito assunto por hoje, né? Mas eu volto continuando a leitura aí da teologia sistemática em breve, ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.